Pode se mexer, está aparecendo no estado. Já está online, pode começar a falar. Oi, pessoal. Estamos aqui para conversar outra vez, mais uma vez, sobre a musicalização infantil. Falamos sobre a sociabilização. E hoje a gente vai falar sobre o social das mães. Sabe aquela mãe que chega na escola e fala, mas quando meu filho vai tocar mesmo? Vai tocar. Então ela chega com um bebezinho que mal está andando. E porque está fazendo educação musical de bebês ou musicalização, ela já fica ansiosa para saber quando é que ele vai tocar. Isso é uma coisa muito importante. E precisa conhecimento para se indicar a hora de tocar cada instrumento. Bom, então comecemos pelos bebês. Dos 5 meses, bom, eu começo a trabalhar a musicalização com bebês aos 5 meses. Tem gente que começa antes. Então vamos falar do 0. A partir do 0, o que é que a gente pode pensar em trabalhar com os alunos? Evidentemente, tem que ser uma coisa muito leve, muito pequenininha, que faça um sonzinho atraente, porque não adianta você dar um instrumentozinho lindo e colorido que não emite som, ou que emite tão baixinho que nem o bebê consegue ouvir. Em 2 segundos ele larga, ele joga fora. Então ele precisa ser pequeno, leve, colorido, bonito, e o som tem que ser estimulante. Ele tem que gostar de estar fazendo aquele som. Para isso, você não pode, evidente, colocar um bebê no piano ou no violão. Então, o que é que a gente pode fazer com esses bebês? Nós vamos utilizar instrumentos de percussão que vai desenvolver a coordenação motora, que vai desenvolver, ver se ele tem facilidade. Ele segura, ele tem facilidade de segurar? Que som está emitindo? Então, essas coisas todas precisam ser vistas antes de começar a aula com o bebê. Então, a música é indicada para todas as faixas etárias. Só que os instrumentos têm que ir de acordo com essa faixa etária. Então, os instrumentos não são indicados para todas as faixas etárias. Então, o que nos sobra? O que nós devemos? Uma montanha de coisa legal. Uma montanha de instrumentos de percussão. Pequenininho. Olha, isso aqui é uma coisa muito pequenininha, que faz um som e um movimento de coordenação motora fina muito legal. E que mais as crianças amam. Então, você pode fazer o pulso, eles podem acompanhar com a imitação. Outra mãe falou, mas por que será que toda apresentação das crianças é sempre feinha? Ah, não é que é feinha. É que a criança não está preparada ainda para todos esses movimentos que ela vai exibir. Então, coordenação motora está desenvolvendo. Psicomotricidade está desenvolvendo. A fisiologia do corpo está desenvolvendo. Então, ela está aprendendo a fazer. Ela está aprendendo a tocar. Ela está aprendendo a fazer o pulso. Então, às vezes, essas apresentações não são tão lindas, apresentações são feitas exatamente para as crianças perderem a vergonha e o medo de estar em público, perderem essa timidez. E quanto mais cedo a gente começar a convidar as pessoas para estarem no final das aulas, vendo o que elas estão fazendo, melhor. Então, veja, eu separei aqui, olha, nós temos aqui um instrumentozinho que tem a carinha de um sapinho. O que ela é? Você colocaria assim para tocar, né? Mas esse movimento pode esquecer. Os bebês e as criancinhas pequenas não vão fazer. Então, nós podemos bater, nós podemos chacoalhar,
nós podemos fazer uma porção de coisa que ela vai gostar. Olha aqui que coisinha mais bonitinha. Tem de diversos tamanhos. Olha aqui. Todos os instrumentos e muitos outros. Nós temos maracas, nós temos xilofone, nós temos o bumbo, nós temos só as baquetas, que são instrumentos percussivos indicados para essa faixa etária. Ah, que faixa etária mesmo? Eu falei quando ela começava, mas não falei até quando. Então, vamos ver isso aí? Instrumento de percussão. Eles são fantásticos para as crianças de todas as idades. Eles são fantásticos para fazer a musicalização na escola, no berçário, no condomínio, nas escolas de música. E deve-se levar em conta o quê? Tamanho. Tem que se adequar ao tamanho à idade do bebê. Tem que se levar em conta o som emitido, que seja fácil de fazer som. Não adianta você dar um instrumento lindo que não faz um som bom. Tem que ter segurança, porque a criança vai levar isso aí à boca no primeiro momento. Então, não pode ser um instrumento que solte pecinhas, que tenha um perigo eminente para a criança. O professor tem que estar cuidando dessa escolha. Tem que ser muito coloridos, porque além de trabalhar a percepção auditiva, nós vamos estar trabalhando a percepção visual. Ele vê e quer pegar. Aí ele pega e mexe e faz som. Então, ele está trabalhando a percepção visual, o estímulo de pegar e também a percepção auditiva, o som que ele vai emitir. Vai desenvolver itens como tocar no pulso na hora certa, como marchar quando ele estiver andando, como pular quando ele tiver tamanho para isso. Então, não adianta você colocar uma música, pula, pula, pula o sapinho. E as crianças estão todas no colinho, que ainda não pulam. Não faz. Então, você pode usar essa música, mas não para pular, para usar um instrumento, então, fazendo pulso. Ele vai aprender coisas como pulsação. A frase, marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. A fraseologia, o tamanho e o sentido de cada frase, que vai ajudar super na leitura, quando ele estiver ali no primeiro ano, são aprendidas agora, na musicalização infantil, do 0 aos 3, por exemplo, onde ele vai aprender o sentido de uma frase completa. Junto com esse sentido da frase completa, tem a comunicabilidade. Uma coisa, eu dizer, pula, pula, pula o sapinho. Outra coisa é eu fazer assim, pula, pula, pula o sapinho. Se eu espero que as crianças façam imitação, imagina que aula alegre, descontraída e movimentada você vai ter com uma professora que tem essa disposição. Então, a comunicabilidade, a expressão vocal e a prosódia, que é a melodia na fala, vão ser aprendidas nesta fase. Então, esses instrumentos são indicados, então, do 0 até os 5 anos. Muito bem. Eu vi outro dia uma propaganda que dizia: flauta doce. Comece a flauta doce na sua aula de musicalização. Vamos ver. É um instrumento fácil, mas cuidado. Primeiro, cada um precisa ter seu instrumento. Por quê? Porque vai na boca, é soprado, é babado, vai resto de leite, resto de saliva, um pedacinho da bolacha, cada um com o seu instrumento. Segundo, precisa ser estudado em casa. Então, tem que lembrar a mãe que precisa de acompanhamento.
precisa de um adulto acompanhando esse estudo em casa. E já se usa leitura de notas. Muito bem, mas não é por isso que eu falei sobre a flauta muito cedo. Por que a flauta não muito cedo? Porque exige capacidade pulmonar. O que é a capacidade pulmonar? Quando você sopra, quando você exige do seu pulmão o sopro, você está usando a sua capacidade pulmonar. É o controle da respiração e emissão. Então, ela é necessária desculpe, para a produção de som. Essa capacidade pulmonar exige inspiração na hora certa, manutenção e depois o sopro na hora correta. Percebe quantas coisas para uma capacidade de uma criança? Então, o controle é dosar a quantidade, dosar o volume e dosar a velocidade de ar. Você já experimentou soprar, 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 soprar? Te dá tontura. Quando você sopra sem técnica, você fica com tontura. Então, por quê? Porque o oxigênio foi soprado exageradamente. E o oxigênio não chegou aos pulmões, então não vai fazer, nesse minuto, a chegada do oxigênio até o cérebro. Então, existe uma perda de oxigenação nesse minuto. A falta de oxigenação causa tontura. Os furinhos da flauta são pequenininhos, o que exige uma supercoordenação motora. Você tem que segurar a flauta e mexer os dedos. Então, é difícil para começar cedo. Indicada uma idade boa para isso seria 8 anos. Fora isso, o que nós temos? Nós temos o violão. O violão precisa ter seu próprio instrumento. Certo? Essa história de começar na aula e não ter um instrumento já acaba com o estudo logo de cara. Exige estudo em casa. Não adianta ter o violão, ter uma ótima escola, ter partituras e tudo, se vai só tocar na hora que vai na aula. Então, precisa saber que vai precisar de um adulto acompanhando esse estudo. Também precisa de leitura de códigos musicais, notas, clave, tá. E o principal, o violão não é um instrumento confortável para se começar um estudo de música. A primeira coisa é o tamanho do instrumento. Então, nós precisamos pensar na fisiologia, no corpo da criança. Que tamanho ela é? Uma criança grande, uma criança pequenininha, uma criança magrinha? Qual é o tamanho do violão indicado para esta criança? Se você põe um violão do pai, meu pai tem um violão, eu vou usar. De uma criança, veja só, ele precisa colocar na perna esquerda de apoio. Precisa pôr o braço direito por cima do violão, o braço esquerdo por baixo do violão. Se for um violão desproporcional, vai causar dores musculares. Dor aqui, em todo lugar. E ainda o aluno não vai ter uma agilidade, porque ele vai precisar olhar para onde ele está fazendo, porque ele está mal acomodado. Então, a posição do violão exige 4 pontos. Apoio na coxa esquerda. A parte interna da coxa direita apoia o fim do violão. O peito, onde se encosta o fundo da caixa. E o antebraço direito para alcançar as cordas adequadamente. O braço e a mão esquerda para marcar as casas. Bom, para isso, a gente utiliza o pé, o banquinho de pé, para que possa ficar numa melhor posição
e não precise se curvar para olhar o que está tocando. Tudo isso, vocês estão vendo, exige um pouco de cuidado. Então, também um violão desproporcional, a distância entre as casas pode ser maior do que os dedinhos da criança podem alcançar. Dificulta. Então, atenção, o tamanho, o que é indicado? Esperar mais um pouco. Começa com o ukulele, que é menorzinho. Compra um instrumento, um violão infantil, ou espera a idade. A idade correta seria 10 anos. Muito bem. Faltam muitos instrumentos. Nós estamos falando dos mais comuns nas escolas. Agora vem piano, teclado e violino. Que esse eu indico a partir dos 5 anos. Veja, o teclado é um teclado molinho, que pode também ter o teclado menorzinho, mas não precisa. E a metodologia infantil, colorida, com bichinhos, com músicas infantis, com os midis, com o professor acompanhando, é super, ultra estimulante. Então, eles adoram e costumam conseguir com facilidade. A mesma coisa, o piano. O piano, um bom professor, uma boa metodologia infantil, faz o estímulo para o aluno e ele vai adorar tocar com o professor ou ser acompanhado pelo computador ou ser acompanhado pelo CD. Tem coisas maravilhosas hoje em dia para fazer esse tipo. Violino. O violino é um instrumento difícil também, mas que com o tamanho correto para a criança, ele devagar e com uma boa metodologia, com um bom estudo, a criança vai conseguir chegar lá. Bom, atrás de todos esses instrumentos, vem outros que não precisam, né? Se a gente falou do violão, vale para a guitarra ainda um pouco mais para frente. Se nós falamos do piano, vale para o órgão. O órgão, além de tudo, nós precisamos levar em conta a estatura da criança para poder pôr o pedal, o pé na pedaleira, porque não tem sentido estudar um órgão que o diferencia é o pedal e não tocar na pedaleira. Então, a gente, quando o aluno consegue encostar o bumbum no banco, colocar o pé no volume e alcançar com a pontinha a pedaleira, é a hora de começar. Isso depende da estatura de cada criança. Assim como falamos da flauta, serve para todos os instrumentos de sopro também, que alguns são ainda mais difíceis. Então, fica essa dica. Alguma pergunta, Márcia? Temos uma pergunta muito interessante aqui, David. Porque nós pedimos que as pessoas hoje deixem as perguntas após a sua live. Sim. Para que a gente responda individualmente para a pessoa. Mas tem uma muito interessante. Professora Deise, sabemos que você tem um material excelente voltado para o ensino fundamental. Em especial, o do primeiro ano, que trabalha com o processo de alfabetizar e envolve música. Você poderia falar um pouco a respeito desse material e como podemos fazer um momento com você, autora do mesmo, treinamento, especialização? Bom, isso aí sai totalmente do que nós estamos falando hoje, mas eu tenho, sim, um material para a escola de educação regular que trabalha todos os conteúdos e disciplinas através da música e da dramatização. Isso significa que os conteúdos são apresentados por músicas ou dramatizações. A capacitação e a preparo para essa metodologia, a gente pode falar oportunamente, quem sabe na live da semana que vem, e eu mostre isso para vocês, o funcionamento e
que é uma coisa muito legal, aproveitando que a música faz tanto pelo nosso cérebro, tanto pelo nosso aprendizado, tanto para a nossa vida, aproveitar isso para levar os conteúdos disciplinares da escola de educação através dela. Funciona muito bem. Mais alguma coisa? Não, o restante das perguntas nós vamos responder na próxima semana. Ok? Então, nós vamos dizer tchau e eu gostaria de pedir que vocês dessem sugestões do que falar a cada semana. Eu vou gostar de estar sabendo o que vocês querem e poder estar junto com vocês falando dessas coisas. Boa semana para todos. Até! Aí, sabe tudo. Quem que escreveu isso? Aí, sabe tudo. Bom demais.